favor, 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, por favor. É uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, rapidinho. Verso do capítulo 9, por favor, versículo 5. Capítulo 9, verso 5. Diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, que já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, o que semeia pouco, isso. E o que semeia abundância, isso. E quem semeia abundância, querido Deus, amado Pai, esta é a tua palavra nos ensina nesta noite aquilo que o Senhor quer falar conosco. Queridos, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele veio trazer uma palavra de exortação à igreja, para que a igreja fosse uma igreja organizada. Era uma igreja meio conturbada e perturbada, onde o Espírito Santo não tinha ainda o predomínio sobre a vida das pessoas, porque eles não tinham direção. Segunda carta aos Coríntios já veio um ensinamento acerca de prosperidade e conquista. Quem deseja conquistar, que levante a mão. Aqui está uma palavra que é de muita importância para a nossa vida, é de suma importância que eu e você entendamos isso, porque muitas das vezes nós almejamos muito e colhemos pouco, sonhamos com coisas grandes, mas só passam pelas nossas mãos coisas pequenas. Nós até sonhamos com isso, ou quem sabe vemos isso, visualizamos, mas a posse é como se passasse pela nossa mão e escapasse pela outra. Assim como disse o profeta Ageu no seu livro, quando ele disse: semeia muito e colhe pouco, e até o salário que recebe coloque em um saquetel furado. Ele quis dizer nada mais, nada menos que a prosperidade só vem em obediência. Diga comigo a palavra obediência. E eu entendo isso quando o Senhor chamou a Samuel e disse: Samuel, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Só pelo simples fato de Saul cometer alguns delitos, e um dos maiores delitos dele foi ele entender que Deus se agradava de sacrifícios derramados pela mão de outras pessoas. Ele não entendeu que Deus chamou ele para tomar posse de uma grande prosperidade, de um grande reino. Deus chamou ele, capacitou ele, instruiu ele, ungiu a ele para conquistar coisas grandes. Diga: Deus me chamou, para conquistar coisas grandes. Então, quando ele matou os inimigos de Deus, foi oferecer os bois gordos dos inimigos. Quando Deus disse que era para matar tudo, Samuel disse para ele: Saul, Saul, Deus tem prazer em sacrifício? E muitas das vezes nós estamos oferecendo sacrifício que Deus não recebe. Por que eu digo
isso? Porque nós ainda não entendemos, ou muito de nós não entendemos, que Deus merece o melhor de nós. Para alcançarmos o melhor de Deus, eu, você, nós, temos que entendermos que nós precisamos dar a Deus o melhor. Diga amém. Amém. Foi por isso que eu fiz nessa igreja aqui o melhor. Eu fiz o melhor para Deus, porque Deus merece o melhor. Nós compramos esse som, foi 17 mil reais, não parece. Nós gastamos aqui quase 30 mil reais só para fazer isso aqui. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque sem sacrifício que mova o coração de Deus não acontece. Mas quando nós confiamos no Senhor, Deus traz à existência aquilo que não existe. Diga amém. Amém. Oh, queridos, concorde com a palavra profética sobre a sua vida. Amém. Então eu trazendo esta palavra, eu quero só encaixar no teu coração. O quanto você tem que ser responsável pela sua vida financeira. Não é Deus que vai ser responsável por ela, mas sim você. O quanto você tem que entender que dar a Deus, você tem que ser disponível. Você tem que ser disponível a ofertar e dizimar. Dizimar por quê? Porque subentende que o dízimo não é meu, não é seu. Ofertar, porque quando você entende que você é dependente de Deus, você não mede esforços para dar a Deus aquilo que Ele te pede. Você não mede esforços para se doar para Deus segundo aquilo que Ele te pede. Embora você se ache sem condições, embora você olhe para a sua vida e diga, eu não posso. Mas quando você entende que você é dependente de Deus, você diz, eis-me aqui, Senhor. Aí isso você move o coração de Deus a se inclinar para você. E quando Deus se inclina para você, toca no sermão e diga assim, a sua vida terá uma mudança radical. Quando você se inclina para Deus, quando o seu coração é voltado para Ele, aí você semeia muito. E quando você semeia muito, qual é a recompensa que o escritor dos Hebreus diz aqui? Colhe muito. Se você semeia em abundância, a abundância retornará para você. Se você se dedica com a abundância, a dedicação com a sua vida da parte de Deus será em abundância. Se você mesmo em luta, em prova, em tribulação, angústia, sofrimento, você se dedica para Deus, toca no teu irmão e diga, você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. Deus só quer que você fidelidade. Seja fiel no pouco e Deus sempre vai te colocar sobre. Eu gosto desta passagem, sendo fiel sobre o pouco e sobre o muito o Senhor te colocará. Muitas pessoas interpretam isso de uma forma errada, que acham que dá pouco para Deus, Deus promete dar muito. Ele está falando fiel sobre o pouco. Isso faz uma diferença terrível. Fidelidade sobre o pouco. Você sabe qual é a nossa maior dificuldade? É ser fiel no pouco. Porque nós pensamos que Deus só quer muito de nós. Mas quando você é fiel no pouco, Deus entende que você se esforçou, que você deu o seu melhor. Às vezes você está na igreja e você se acha na condição de não dar nada porque você acha que tem pouco. Mas Deus quer que você se levante com um pouco que você tem e diga, Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te adorar. Aí você vai ter a possibilidade de receber de Deus o melhor. E Deus vai te colocar sobre os seus sonhos. Deus vai te colocar sobre os seus projetos. E vai fazer você olhar e vai dizer assim, ó, receba por vitória pela tua fidelidade para comigo. Quem tem sonhos, então coloca a Deus nos seus sonhos. Você vai ver o que é que Ele vai fazer. Então, você que está aqui, você vai se levantar, você vai ser fiel a Deus, você vai dizimar, você vai ofertar
Amém? Nós temos desafios. Aqui foi um desafio. E esse desafio nós estamos juntos. Para que assim nós vamos quitarmos esses desafios. Você vai ficar de pé, vai trazer o melhor que você tem para a casa do Pai. O melhor. Toca no seu irmão e diga: Deus é o melhor. As pessoas que ficaram de trazer aquela oferta, nós já temos uma prestação de quase 3 mil reais para pagar esse mês. Você vai fazer. Cadê a pastora Elisângela? Cadê a pastora Cláudia? Vem cá, pastora. Fica aqui. Cadê o óleo? Cadê a pastora Elisângela?